Amigos homens de prata e mulheres de prata. Estamos diretamente aqui da casinha Le Julie, aqui em Moema, uma graça de espaço onde vocês podem vir aqui realizar seus eventos. É muito gostoso e fantástico o ambiente. As pessoas te recebem muito bem. E hoje nós vamos falar de um probleminha, não é um problema, é uma solução. Falar sobre uma coisa que nos afeta sempre, uma preocupação com homens e mulheres de prata acima de 50 anos, que é o trauma ortopédico, né? Como que a gente tem que se prevenir, o que que a gente precisa saber. Então, por isso, nós trouxemos hoje o meu querido amigo, doutor Gustavo Tadeu Sanches, que é no auge dos seus 42 anos, um pré-aprendiz de Homem de Prata, vai falar um pouquinho da sua experiência e os cuidados que nós temos que ter, principalmente com prevenção. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Estou aí no caminho do pré-homem de prata. Não, já está chegando, também não é assim, não, já está com o pezinho lá, pô, já foi admitido aqui. Me fala um pouquinho, você está formado há quantos anos? 20 anos já? Mais de 15. Mais de 15, quase 20 anos. E o que te levou essa paixão pela ortopedia? Essa é uma pergunta que eu já me fiz também. Acho que desde a faculdade eu tinha um pezinho ali, nas aulas de anatomia eu gostava mais dessa parte musculoesquelética. Eu acompanhei um professor meu durante quase 3 anos, que era otorrino, cabeça e pescoço, e eu quase fiz isso, só que na hora da cirurgia ele deixava eu quebrar o nariz com martelo. E ele O falava, quê? ele deixava eu quebrar o nariz com martelo. E ele me falava, a hora que eu escolhi ortopedia, ele falou, eu sabia. Seu olho brilhava quando você quebrava o osso. Mas de pessoas mesmo? Sim, sim, de Você pacientes. tá louco, que bela experiência. E o que te levou a esse cuidado todo com as pessoas acima de 50? Porque muita gente tem medo, né, eu acho que talvez a nossa: "Ah, eu não nunca vai acontecer nada, pô, pra que eu preciso tomar cuidado?". Como é que você consegue ver essa posição das pessoas 50 a mais? Acho que a primeira coisa a gente tem que entender que é um fenômeno mundial. A nossa população está ficando mais envelhecida naturalmente, pela qualidade de vida, pela capacidade da medicina de se prolongar, isso é em todos os países. Então é um tema muito debatido ortopedicamente nos congressos. E eu tive uma experiência muito grande, eu trabalhei num convênio que basicamente ele cuida só de idosos, pelo menos era assim no começo, e eu trabalhei mais de 10 anos com trauma ortopédico geriátrico. E Geriátrico. é um outro tipo de trauma, você precisa se adaptar um pouquinho à qualidade óssea, muda um pouquinho alguns princípios de fixação, aí seriam coisas mais técnicas, mas eu comecei a entender a importância de eu lidar com esse tipo de população, porque essa população vai cada vez aumentar mais, Claro, e claro. com uma demanda totalmente diferente do que já teve em outros tempos. É porque não podemos considerar 50 a mais idoso, né. Não é, não é. Hoje nós somos mais longevos, tem uma série de temas, né, que por essa condição de vivermos mais, né, então eu não acho que idoso não é mais o caso, e sim ser uma pessoa que tem alguns cuidados não é especiais, mas uns cuidados com a própria idade, né, com a Sim. aproximação dos 60, dos 70, dos 80 anos. Eu gosto muito de falar que a idade não cronológica, né? Mas a idade biológica do paciente. Hoje você lida com pacientes que têm 70 anos, que ele tem físico, saúde, disposição de paciente de 60, 50 a mais. Ao mesmo tempo, tem pacientes com 60 anos com um perfil um pouco mais debilitado, que felizmente não é a Claro. maioria. Mas mudou muito o perfil. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa valorizar e entender qual que é a demanda daquele paciente, porque muda tudo. E quais são os principais fatores de risco hoje de queda, eventualmente uma fratura? Então, acho que, não querendo ser chato, mas é importante a gente entender a evolução biológica no envelhecimento. Naturalmente, a gente tem uma perda não só da qualidade óssea, né, da densidade óssea dos pacientes, como massa muscular, como reflexo. Se você for levar o pé da letra, inclusive, quanto mais idade maior isso, você perde a acuidade visual, então a capacidade, a qualidade da visão, a audição, e alguns pacientes que têm mais de uma, tem pressão alta, diabetes, têm várias comorbidades, usam vários remédios, isso pode ter interação. Isso predispõe ao quê? A quedas. E o problema é que quando você tem uma queda com um osso de boa qualidade, com a musculatura boa, o risco de fratura é menor. Quando você pega um paciente que já não está com uma parte tão boa osteomuscular e tem uma queda, ele está sujeito a uma fratura
e isso pode desencadear ou piorar outros problemas que ele tem. Legal. Você que está nos ouvindo, uma pergunta: quando que a gente deve acender assim a luz de atenção? E quando a gente deve procurar um profissional? E quais os cuidados que, independente do profissional, a gente já pode ter com a gente mesmo? Acho que a mulher, é sempre importante a mulher, quando ela tem a menopausa, ela fazer um acompanhamento adequado, né? Essa queda hormonal, ela predispõe ainda mais a piora da densidade do osso, e ela também tem alterações hormonais que podem também favorecer a perda muscular mais rápida. Então a mulher, ela já é mais cuidadosa que o homem. Ela começa a ir ao médico com 12, Isso. 13 anos, vamos Em dizer com relação à 50, saúde. né? O homem, ele acaba esperando ter o problema, e estatisticamente, felizmente, o homem tem menos problema de osteoporose, mas ele tem. É que ele se preocupa menos. Então, o homem aí com 50 a mais, próximo de 60, ele acaba sendo um paciente que ele precisa pelo menos fazer uma investigação para poder saber se precisa tratar ou pelo menos começar a fazer uma prevenção. E no caso de ter algum indício de que está com osteoporose, o que deve ser feito? Então, isso se recupera ou só estanca? Como é que é? A perda da densidade óssea, ela é um processo fisiológico, natural. Todo mundo vai acontecer isso. Okay. A gente, próximo dos 30 anos, a gente tem o nosso máximo de densidade óssea que a gente acumulou. Isso vai de qualidade de alimentação, de exercícios, e a partir dali a gente vai consumindo e cada um cuida do seu estoque ósseo de um jeito. Então, quem faz atividade física, quem não fuma, quem não bebe, e eu não estou falando que não pode fazer isso, cada um faz o que quer. Pode não ter que fumar nada, também não tem que... Pô, cara. Mas você vai tendo um risco de perder essa densidade mais rápido. Então, eu falo ali próximo de 60, dos 60 anos, mas vai muito do perfil do paciente. Então, mas tem alguns fatores que indicam antes que já está acontecendo? Então, a osteoporose, ela é silenciosa. Ela não está sintoma. O que eu falo mas sempre... as quedas não tem a ver só com a osteoporose, né? Não. Aí tem o paciente que ele é mais frágil. Isso aí é algo que o paciente não percebe. Tá. É que os acompanhantes... Eu posso até falar do meu sogro. Meu sogro já tem... Ele é 70 a mais. Menino. E ele teve algumas quedas recentemente, e muito corriqueiras. Eu já até falei com minha esposa sobre isso. Ele é um paciente que precisa acompanhar isso, porque ele está perdendo o reflexo, ele está perdendo massa muscular de uma forma que, quando eu conheci ele mais de 10 anos atrás, ele não era. Ele era super ativo, e ele teve uma mudança muito grande nesses últimos 10 anos. Então, acho que quando você percebe, e normalmente não é o paciente, é o acompanhante, são os amigos que começam a ver ele tendo uma dificuldade para levantar a cadeira, ou ele tendo uma velocidade de reação ou de movimentação que ele não tinha. Isso, naturalmente, a gente vai acabar tendo isso com uma idade cada vez maior, porque os pacientes são muito mais ativos hoje, felizmente. Inclusive temos muito mais autonomia, né? Você tem alguma recomendação para a gente continuar tendo essa liberdade, essa autonomia? Sem dúvida. Acho que um dos estudos eles vêm mostrando que a massa muscular, ela é fundamental para a qualidade de vida, para a longevidade, e também ajuda muito na prevenção da osteoporose ou da osteopenia. Então, o fortalecimento, quando a gente fala atividade física, obviamente pode ser todas as atividades. Qualquer atividade já ajuda? Qualquer atividade, mas se você for escolher dessas atividades a que acaba ajudando mais no ganho de massa muscular e tendo menos impacto nas articulações, a musculação ou algo relacionado a trabalho com peso, ele acaba sendo de maior benefício. Não é o único, mas acaba sendo de maior benefício. Eu não tenho feito musculação, porque eu tive um problema aqui no... Como é que chama? No manguito? Manguito, faz 2 anos. Eu ando todo dia, isso me dá uma estabilidade. Eu ando perdizes, que sobe e desce, de 6 a 8 quilômetros por dia. Isso me dá uma segurança, não sei se... Sem dúvida. Não tem como você andar, ainda mais em Perdizes, num lugar tão cheio de relevo, e não trabalhar a massa muscular do membro inferior. Você está fazendo isso de uma forma muito importante. Eu me sinto com equilíbrio muito bom. Sem dúvida nenhuma, é importante, isso faz diferença. O paciente que ele fica mais quieto, ele foge de atividade física, ele vai entrando numa ladeira que uma coisa vai piorando a outra. Aí ele vai tendo cada vez mais cansaço para andar, mais dificuldade, e aí ele pode ficar se embotando em casa mesmo e deixar de fazer atividade porque ele sabe que vai ter mais dor. Então, essa sua atividade, sem dúvida nenhuma, te ajuda muito, e assim que você conseguir recuperar outras atividades até para o membro superior, faz diferença.
voltando um pouco no seu dia a dia, você também trabalha em alguns hospitais. Qual a experiência que você traz vivenciando esses casos no hospital? Porque normalmente quando está no hospital já está numa fase um pouco mais aguda ou num processo já que incomoda, né? É, a gente acaba, como eu trabalho muito com essa parte do trauma ortopédico, esse paciente que que ele chega chega até mim através do hospital é um paciente que teve a fratura. Normalmente já com Já fratura. teve a fratura. Os que chegam via consultório, aí foram indicados por alguns outros pacientes ou conhecidos, mas esse paciente do hospital é que quebrou, caiu, quebrou, e essa semana mesmo, terça-feira à noite, a gente fez um caso desse, e aí alguém indica, e aí a gente já vai conhecer o paciente no hospital, já com uma fratura para tratar. E aí é importante a gente não tratar apenas a fratura. Eu preciso resolver o problema de agora, e parece E estranho o que preparar eu para o vou falar, futuro. mas é preparar para evitar a próxima fratura. Quais são as fraturas mais frequentes? Por idade, ó, de 50 aos 60, onde. Porque 50 e 60 eles jogam bola, os Isso. homens. Tá? Não, 50, 60, a fratura ela é muito semelhante às fraturas do adulto. Não vai ter tanta diferença. Vai ser o tornozelo, vai estar muito relacionado à atividade normal do paciente. Então, Não muito tornozelo, tombo, essas punho, coisas, não tem tombo, queda. não tem tanta queda. É um paciente muito ativo. Não dá para a gente considerar um paciente debilitado. De 60 a mais, principalmente 70 a mais, aí a gente começa a falar das fraturas de fragilidade, fraturas da osteoporose, queira como preferir chamar. Que aí são as fraturas muito comuns na coluna, Coluna. que essa eu não trato, essa quem trata são cirurgiões de coluna. Fraturas do quadril, principalmente do fêmur, na região próximo do quadril, então fratura do colo, fratura do transtrocanteriana, que é uma parte mais alta ali do fêmur. Fraturas do ombro, fratura do húmero na região proximal, fraturas do punho, Isso em queda, né? isso em queda, porque é o paciente que ele cai, ou ele bate a lateral do quadril e quebra, ou ele vai se apoiar, e aí na hora que ele se apoia, ele quebra o punho, ou o cotovelo, ou o ombro. Então são fraturas que acabam sendo muito comuns. Que bacana. E assim, agora para a nossa comunidade, eu queria que você desse alguns conselhos, né? Porque homem não fala, aquela história, a gente sabe como é que é. Nós temos muita experiência, né? Aqui nosso grupo é de experiência, eles tratam a longevidade com muito carinho e dedicação. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, esses 50 a mais, o que você acha que os cuidados principais agora? Ou para começar agora? Perfeito. Eu acho que nunca é tarde para começar, e tampouco cedo, né? Eu acho que quanto antes começar, melhor. Então, já que a gente está pensando em longevidade, a gente precisa prevenir. Acho que é essa a palavra, é Tá. prevenir e melhorar sua qualidade para o futuro. Então, o paciente que mantém uma atividade física desde já e uma atividade constante, eu não estou falando para ser atleta profissional, não é isso. Precisaria ser todo dia ou com o Não, não mínimo? precisa ser todo dia. Eles falam para fazer em torno de meia hora, 5 vezes por semana, mas você pode juntar isso e fazer 3, 4 vezes por semana, porque também você precisa encaixar na sua agenda. E algo que eu sempre falo para meus pacientes, tem que ser prazeroso. Não adianta a gente trazer uma atividade que não seja prazerosa para ele, que ele vai ver aquilo como uma obrigação, ele não vai fazer isso para sempre. Então ele precisa achar atividades prazerosas e algumas atividades, às vezes o tênis, a gente até brincou antes aqui, o tênis, se você não se fortalecer, não se preparar, você pode trazer lesões também nesses esportes. Então, acho que é importante você pensar não só na sua atividade esportiva, como no fortalecimento muscular. Acho que isso é algo fenomenal, algo que Porque muda a também tem qualidade. algumas quedas, algumas fraturas dentro de casa, né? São A muito maioria. a maioria. A maioria dessas quedas não são nos ambientes externos, são no ambiente dentro de casa, principalmente no paciente mais frágil, né? Esse que 70 não a se mais, prepara. 80 a mais. Entendi. Esses são os mais frágeis. E outra é procurar uma ajuda médica. Uma vez você identificando que tem uma osteopenia, hoje o tratamento mudou muito Aham. da osteoporose, e aí a gente precisa tratar, e aí, óbvio, quem for tratar vai saber exatamente como te recomendar, se vai ter reposição, se vai usar algum tipo de medicação, para diminuir a absorção do osso, ou mesmo para estimular a produção. Tem diversas classes que não cabe aqui, mas esse tratamento da osteopenia, ele é importante, além do exercício físico, uma boa alimentação, e aí você pode, a gente fala sempre para o sol, né? O sol ele é importante para nos ajudar na ativação da vitamina D. Tudo isso vai trazer um benefício, sem dúvida nenhuma, para a longevidade do Quer dizer, um paciente. pouco sempre resolve. E como é que Exatamente. você traz esse tema? Você tem 2 filhos pequenos, né? Sim. Como é que você traz esse tema já na cabecinha deles? É,
Eu acho que eles ainda são muito pequenos, eles têm 7 e 5 anos, então eles me chamam de eles falam que eu não, eles falam que a minha esposa é velha e eu não. A gente tem a mesma idade. Então, obviamente, a gente não tem ainda essa conversa, mas eu penso sobre isso, porque eu fico pensando como eu vou ser no futuro, porque eu quero muito brincar com ele, jogar bola. Meu filho me pede para jogar bola, mas eu quero, quando eu tiver maior, eu ter condições disso. Eu operei meu joelho ano passado, uma das coisas foi que eu pensei nisso, Dá para jogar até os 60 para jogar com mas ele, né. o que eu falei, eu preciso ter o meu joelho bom para jogar uma bola com meu filho quando ele tiver aí seus 14, 15 anos. Então, isso me faz pensar como uma longevidade para mim e por que não começar agora? Legal. E eu vejo nitidamente que a gente vai mudando, de 30 para 40, 40 para 50, imagino que vai mudar ainda mais, porque eu já senti algumas mudanças. É bacana ouvir você falar que você se coloca também nessa posição de prevenção, os Sem cuidados, dúvida. que é importante também, só falar e também não fazer, né. E qual o legado como médico que você quer deixar para essa humanidade nossa? Então acho que Da longevidade, na verdade. uma das coisas que a gente eu gosto muito daquela frase, "o exemplo arrasta", né. Então é muito fácil eu sentar no meu consultório e falar para o paciente: "Você precisa fazer mais exercício, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo", e eu não fazer. Eu não achar um tempo na minha Tá. vida. Então acho que o que eu gosto muito é de tentar trazer exemplos meus mesmo próprio, para poder arrastar como a opinião do paciente, ele entender que eu me preocupo desde já com a minha longevidade. Eu acho que isso é o mais importante. E a hora que a gente sempre busca melhorar, acho que isso é eterno. Viver com autonomia, né, cara, também é Sim, sim. O paciente independente, ele quer mais, ele evolui melhor, ele tem mais vontade de melhorar mais rápido. Isso é bom para todo mundo. É bom para o médico, é bom para ele, é bom para a família. Porque esse paciente que ele se machuca, ele não gera um problema só para ele. Ele gera um não, é todo problema o para entorno, né. todo o seu redor, o seu círculo próximo. E é preocupante, né, É muito preocupante, é. sem dúvida nenhuma. E agora naquela câmera ali, qual o recado que você daria para os homens de prata, assim, mulheres de prata? Acho que a gente precisa, para os homens de prata, acho que a gente precisa seguir o exemplo das mulheres de prata e pensar na nossa saúde. A gente espera muito ter um aviso, ter um sinal para procurar algum apoio na saúde, e normalmente isso pode ser ou tarde, ou pelo menos não tão cedo quanto a gente poderia ter feito. Então, é entender que a gente tem uma vida muito longe. Antes a gente pensava 50 anos, a vida já está acabando. Não. Talvez você tenha aí quase metade do que você já passou, quase o tempo inteiro que você já passou. Talvez você viva até 100 anos. A medicina só está Já evoluindo. nasceu gente que já vai viver até 100, né. Eu já operei pacientes de 106, 104, 102. E saíram jogando bola? Não, Não, mas pô, já operei, viveram. que legal. E eles nasceram, obviamente, muito tempo atrás. E acredito que a gente agora vai viver muito tempo. Então é pensar que você não pode arrastar esse tempo, né? É realmente viver com independência, com qualidade e não deixar a vida passar. Legal. Gustavo, eu tenho só que te agradecer, porque é muito gostoso saber pessoas que têm esse carinho, né, com 50 a mais, que No tem um olhar: "Poxa, esse cara tem condições de viver muito mais". Pode ser, representado não só por você, mas por tanta gente que tem esse olhar: "Poxa, a gente vai fazer a diferença". E esse é o legado que acho que nós, homens e mulheres de prata, queremos deixar. Muito obrigado de coração. Mas antes eu tenho que te dar uma lembrancinha do nosso Perfeito. patrocinador Água Prata. Ótimo, Espero que muito você obrigado. deguste em família e que isso te dê bastante longevidade. Sem dúvida nenhuma. Agradeço o presente. Um agradecimento especial à nossa querida Terra Nostra e também Água Prata, como dizia aqui o Lê Juli, que nos cede o espaço gentilmente. Forte abraço a todos. Homens de Prata, uma geração de bom. Bye, bye.